Mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Mês de maio, chegou o mês do brincar. Coisa boa, quem não gosta de brincar? A gente gosta, gostamos de música. Unido, unite, salame, mingue, um sorvete colorê. O escolhido foi você! Vocês que estão chegando! Oi! Que alegria estar aqui abrindo a primeira live de 5 que terão aqui no mês de maio, no Instagram meu e da Leila. Olha aí, nossas convidadas estão chegando. E também a minha parceira, Leila Pereira. Vamos começar a chamar todo mundo para brincar. Isto aí! Vamos iniciar hoje a primeira live, então, do mês do brincar. E já deixando aqui registrado, salvo que 27 de maio, em comemoração ao dia 28, que é o Dia Mundial do Brincar, nós faremos uma atividade especial. Aguardem aí, que em breve nós vamos estar fazendo cards para informar. Então, vamos dar início chamando a minha parceira, a Leila, pra gente. Deixa eu ver como é que eu chamo. Aqui, a Leila. A Leila Pereira, parceria para esse mês de maio do Brincar. E então, né, já mandei o convite para a Leila e agora vamos chamar, quem está entrando? A Leila! Olá! Nossa primeira live de maio! Coisa boa, né? Maravilha, né? Ótimo! Leila, então, né, estamos dando início para essa parceria bonita que a gente fez, né? Iniciou com um convite para ser a participante da live, depois a gente montou uma parceria legal e tem coisa boa chegando por aí, né? Eu e a Leila somos professoras, escritoras, contadoras de histórias e depois a gente se apresenta mais, né? Mas agora, hoje, nós temos duas meninas queridas que adoram brincar, trabalhar também. Mas elas adoram brincar e elas têm muita coisa boa para nos contar. Então a gente não vai perder muito tempo, né, Leila? Conversando. Com certeza. Mas antes eu só quero te perguntar uma coisinha antes. Sim, para ver se tu tá bem preparada para a live. É a live do brincar, né? Uhum. É, né? Então eu vou te perguntar aqui. Pergunta. O que é que tu quer? Ai, pedra, papel ou tesoura? Ah, legal! E aí? Que legal! Quem cola, papel ou tesoura? Não pedra, papel ou tesoura. Pedra. Isso aí. As nossas meninas, então, a Regina Vieira e a Andréia Ruschel. Como eu já falei demais, vamos chamá-las e elas já aproveitam, já se apresentam para a gente, né? Deixa eu mandar um convite aqui para Regina Vieira, que é de Cachoeira do Sul, mora em Porto Alegre, tem um livro lindo que é Já Brincou com a Sua Criança Hoje? Né? Olha aí, está chegando um brincante, querida. Vamos ver. Acho que a câmera está virada, Regina. Vai na flechinha, vai e vem ali. Chegou. Aê!
Então, brincando. Vamos chamar a outra menina brincante, a Maria Andréa. Vamos ver. 4 meninas aqui prontas para brincar. Então, a gente está chegando, coisa boa, né? Quantas coisas boas. E, por fim, então, olha, Andréia, tua câmera está virada. Andréia, vai na flechinha também, que tá virada a câmera. Aê! Sejam muito bem-vindas, é uma alegria imensa. Eu e a Leila, assim, pensamos em vocês com muito carinho, né, para participar desse evento bonito de hoje, que é o Brincar, né? E a gente sabe que a trajetória de vocês, né, com esse brincar é muito rica. Então, vamos deixar, né, que vocês se apresentem aí para nós, contem um pouco a história do brincar de vocês como crianças e também atualmente como profissionais, né? Regina, pode começar, Regina. Eu brinco que eu brinco desde criança, né? Porque brincar faz parte da vida, né? É o nosso trabalho, é a nossa essência, é o brincar nas infâncias, né? E me formei professora, educadora, né? Daí fiz a pedagogia, fiz o pós em psicopedagogia, dei aula de yoga para criança, fiz o clube de cozinha para criança. Então, o brincar vem nos acompanhando. E ligado ao adulto também, porque sempre tem um adulto que brinca. Eu sou uma adulta que brinco ainda. Então, nessa condição de brincante, eu e a Fábio escrevemos o Já Brincou com a Sua Criança Hoje, que é o livro que a Adriane conhece e nos convidou para estar aqui representada por mim, né? E é essa é a trajetória. A gente continua brincando, continua se questionando sobre o brincar. A gente está escrevendo já o volume 2. Então, agora também com as dificuldades de um adulto se reconectar com a sua infância, com o brincar, e a gente segue pensando sobre o brincar. Sim, o brincar, né? A gente fala o brincar a criança. Essa data comemorativa do 28 de maio é, né, o Dia Mundial do Brincar, o brincar livre, o brincar na infância, né? Mas nós não podemos esquecer esse detalhe importante, né, Regina, que é o adulto brincando, o idoso brincando, e essa partilha, né, que gera o aprendizado, que gera afetividade, enfim, né? E vamos ver a Andréia, então conta um pouquinho do teu brincar, Andréia. E aí, gurias? Então, eu estava falando com a Adriana, né, que tem quem me chame de Andréa, tem quem me chame pessoas me chamam de Maria Andréa, né, então, não é para pensar que são duas pessoas diferentes, porque já me aconteceu isso. Já me aconteceu uma vez, de acharem que eram duas pessoas diferentes. Sim, eu também, né, tive muita oportunidade de brincar quando criança, de subir em árvore, né, brincar na calçada, dar susto na minha mãe, né, de tomar tombo da bicicleta. E aí, na fonoaudiologia, que foi a minha primeira graduação, eu já achava assim que não dava para a gente levar o brincar para dentro de uma sessão fonoaudiológica como uma espécie assim de uma recompensa, né? Então, a criança fez os exercícios durante a sessão. E aí sobrou uns minutinhos, e como ela foi legal, ela fez tudo direitinho que a gente pediu, vamos deixar ela brincar um pouquinho, né? Aí traz um jogo, né? E joga um joguinho, e aí pronto, aí completou aquele tempo da sessão, né? Então isso parece assim meio uma caricatura, mas é verdade, né? Isso acontecia, espero, né, que seja algo assim que
já esteja mais superado, que acontecia mais antigamente e que hoje em dia não seja tanto assim, né? Mas essa separação que a gente comenta na educação, né? De separar o momento do brincar do momento de estudar, acontece também em outras terapias, né? Então, não só na fonoaudiologia. Então, eu comecei, não quero entrar muito no assunto, mas só para dizer que, então, eu comecei a trazer, por ter essa preocupação e achar que a sessão seria muito mais interessante se as atividades já fossem brincando, né? Que a criança já fizesse aquilo apenas com uma coisa na cabeça, estou brincando. Enquanto o terapeuta, o fonoaudiólogo, pensa, bom, com essa brincadeira eu estou conseguindo atingir tais e tais objetivos, mas a criança não precisa saber disso. Ela não precisa estar preocupada com isso, né? Focada nisso. Então, ali começou essa minha caminhada junto ao brincar, que aí foi pela especialização em educação psicomotora, foi indo pelo mestrado em educação, que eu fiz com foco nas brinquedotecas, né? E o brincar, então, nos espaços públicos e privados, o foco da minha dissertação de mestrado foi esse. E depois, na faculdade de pedagogia, e dando aula, e foi por aí. Legal. Temos aqui 4 adultos brincantes que já brincaram muito. Sim! Ai, mas, gente, só um pouquinho! Ah, Uno! Ahá! tem um. Antes a Leila apresentou ali. Mostra o que tu me mostrou antes, Leila. Ai, eu acho que elas viram, né? Antes de vocês entrarem, o que eu mostrei, ó. Faz parte da minha processo. E atualmente, temos 4 adultas que brincam. E aí... Então... Quem tem o prazer de trabalhar com crianças pequenas pode brincar sempre, né? E eu percebo também, assim, ó, que às vezes quem é professor na educação infantil tem essa dupla função, né? Porque os pais nem sempre têm tempo para brincar com as crianças durante a semana, né? Então, o professor da educação infantil tem essa missão também, né? De ensinar e brincadeiras, para que as brincadeiras permaneçam, né? E passem de geração em geração, né? Isso é muito importante. E, Regina, vamos por o que tu tens aí de experiência legal para nos contar. Eu conheci o teu livro, né? Que é o Já Brincou com a Sua Criança Hoje. Eu acho que ele fala muito a respeito disso, né? Então, assim, o que tu teria para partilhar com a gente sobre... A própria ideia do título já é essa, né, Adriana? É brincar, né, com essa provocação, né? Quem é essa criança que já brincou hoje? É a própria criança do adulto? É a criança que ele acompanha? É a criança com a qual ele trabalha? Então, é um livro que traz um pouco da nossa trajetória enquanto brincantes, né? Seja com a nossa criança interior, com as nossas crianças do nosso trabalho, enquanto cuidadores, pais, professores, terapeutas, avós, tios, padrinhos, madrinhas, enfim, né? Todos os adultos que acompanham as crianças e a sua própria criança. E a ideia é muito isso, a gente poder trazer esse brincar através das infâncias, né? De um lugar, de um espaço, de um tempo, que vai poder trazer características bem próprias, né, desse lugar, desse espaço, né, desse tempo, e também das pessoas envolvidas. O que a gente quer? Se questionar, é possível brincar? Como que a gente brinca? É possível brincar com pedra, papel e tesoura, com um jogo de regras, com um jogo livre, na natureza, explorando os espaços, criando bonecas, criando brinquedos, criando e se divertindo, né, misturando cores, fazendo coisas,
Enfim, qualquer coisa pode ser um próprio brincar. Aquilo que é estruturado, aquilo que não é estruturado, aquilo que se monta e se desmonta, aquilo que se guarda para continuar brincando depois, aquilo que fica num cantinho porque vai virar uma grande invenção no meio da sala. Então, sempre que a gente vai estar com crianças e com esse brincar, há esse convite ao adulto, que às vezes pode ficar um pouco envergonhado, um pouco se sentindo meio ridículo, um pouco, como assim, eu brincar, eu adulto, que sou tão sério, que trabalho. E aí vem esse convite como uma oportunidade de, além de revisitar a sua própria infância, se abrir essa hipótese, porque não existe certo e errado. Existe uma hipótese que pode se confirmar ou não e que vai servir como esse exercício de confirmação para a vida, né? É verdade. É. E interessante, né, essa abordagem, assim, que é essa integração, né? Na escola, adulto e criança, como a Andrea falou, né? Existe um determinado fim, um determinado objetivo. Na família, em casa, os pais, a interação com a criança é outra, né? Os avós já é uma outra interação, né? São outros, é um outro brincar, ou para a criança que brinca, para mim é o mesmo, né? Só vai mudar, eu acredito, né? Que a concepção mesmo muda para o adulto que está brincando, aquele adulto que está interagindo, que está, né? Que tem a visão diferente da brincadeira. E por aí vai, né? O brincar como esse meio de troca, né? De conexão, de vínculo, né? De possibilidade de, sendo criança, poder brincar e poder desenvolver essa curiosidade, essa criatividade, essa abertura para também estar com essas habilidades desenvolvidas em qualquer etapa da sua vida, seja para o estudar, para o pesquisar, para o trabalhar. Ele vai poder levar essa condição de curioso, de criativo, de se não deu certo assim, será que dará certo daquele outro jeito? E aí nessas testagens de hipóteses se tornar um adulto aventureiro também, né? E assim, nós estávamos, né, conversando antes e a ideia, né, de ter esse debate, assim, para que a gente pudesse conversar com várias, né, com várias pessoas em sua vasta experiência, porque, na verdade, o brincar, ele já fez parte da vida de todos, né? E deveria, parece que existe uma ruptura, né? Em algum momento se para de brincar e aí a impressão que dá é que também se para de viver, né? Viver com intensidade, viver com amor, viver com paixão, e às vezes se torna mecânico, né? Esse viver, porque falta o brincar. Então, a importância do brincar no desenvolvimento da pessoa, né? Não sei, vocês duas que são mais da área, né, psicopedagoga, pedagogia, assim, pode até falar melhor que eu, de que a criança consegue até superar muitos problemas através do brincar. E o adulto talvez entre né, num conflito maior, porque ele não tem uma válvula de escape que é o brincar que a criança tem, né? Então, para a gente perceber assim, a importância do brincar e a importância do brincar livre. A André falou uma coisa que eu penso muito nisso, assim, né? Porque esse Dia Mundial do Brincar, ele referencia a questão do brincar livre, que é um momento de experiência, de aprendizado e de desenvolvimento. Então, tu brincar, pulando corda, como vocês duas citaram, né, a infância de vocês, de brincar, pulando corda, na rua, correndo, as brincadeiras de menino, as brincadeiras de menina, né? A Andrea comentou lá na biografia dela, né? Brincava até ali com os amigos, com o primo, né? Porque era brincadeira de menino, de menina. Quer transcorrer alguma coisa a respeito disso, André? Sim, com certeza. Eu sempre, né, nas aulas
a gente fala sobre essas questões, né? Primeiro, eu sempre, então, trago a minha experiência pessoal, porque o meu brinquedo favorito na casa do meu primo, quando eu ia visitá-lo, era o Forte Apache que tinha. E eu achava maravilhoso. Eu queria ter também o Forte Apache, né? Mas eu não podia ter, porque eu escutava aquilo em casa. Não, Forte Apache é brinquedo de menino. Então eu ganhava boneca, ganhava brinquedos de menina, né? Aí é óbvio que quando eu tive a minha filha, o que eu fiz? Eu me vinguei. Comprei muita pista de Hot Wheels, comprei muito carrinho de menina, né? E é interessante porque já na loja, ao entrar na loja de brinquedos, já havia esse primeiro embate, assim, né? O vendedor, normalmente vocês já devem ter passado por essa experiência. O vendedor, quando quer ajudar, ele pergunta: qual é a idade? É menino ou menina? E aí, se tu diz que é menina, né, ele vai te direcionar para o setor dos brinquedos de menina. Então, eu dizia, não, mas eu vim comprar uma pista de Hot Wheels. E ele, né, ele gostava. Então, foi maravilhoso para ela, né? Para mim, que pude resgatar, então, essa minha infância, né? Meninos só na casa dos primos, né? Que tinha menino. E para ela, né? Porque afinal de contas, porque a menina não vai depois ter o próprio carro? Ela não vai dirigir o carro dela, né? A gente fala essas coisas, eu sei que dizendo isso para vocês aqui, né? Não é nenhuma novidade, é óbvio, mas é importante a gente instigar as pessoas que estão ouvindo, né? Porque, nossa, sabe, semana passada mesmo, eu cruzei com o meu vizinho aqui no prédio, vizinho de porta, no corredor, e ele está construindo, ele comprou terrenos e está construindo casas. E a gente se cruzou na hora que ele estava carregando as maquetes muito bonitinhas, que parecia casinha de boneca, né? Eu já me interessei, fui lá olhar. Aí ele me mostrou, aqui é a maquete. Aí mostrou o projeto da casa e me disse, olha, aqui é a biblioteca. Pronto, no que ele disse isso, eu falei, opa, mas se tu vai fazer uma biblioteca, tu pode, então, também fazer uma brincadoteca, porque são mansões, são casas enormes. Tu pode, então, também fazer uma peça na casa, projetar uma brinquedoteca. E você sabe o que ele me respondeu? Ele disse, não precisa, porque hoje em dia isso não tá, as crianças não brincam mais, elas só estão no celular e no computador e nos jogos eletrônicos. Pô! Quem pode dizer isso? Pra quê? Pra quê? Né? Então, assim, claro que eu rebati, mas eu acho assim, quantas outras pessoas hoje podem estar pensando como ele? Então, se para nós é óbvio isso, né, que a criança tem que brincar, para outras pessoas não é. Então, os engenheiros, os arquitetos, as pessoas, né, precisam saber que essa tendência atual nas crianças e jovens de usar os eletrônicos não é por isso que a gente não vai proporcionar e instigar, né, que o brincar possa acontecer, continuar acontecendo nos diferentes espaços em casa, na escola. E, Andréia, Bato falou uma coisa muito legal que eu acho que encaixa ali com a Regina. Regina, aquilo que tu fala assim, ó, da rede de apoio, que acolhe, que valida o sentir da criança, tu não acha que tem a ver com o que o André falou? Esse ponto ele é fundamental, né? Porque quando a gente se torna, né, cuidadores de crianças, né, sejam pais, sejam mães, sejam professores, a gente não está partindo do princípio que sabemos tudo. Ao contrário, né, estamos vivendo num tempo e a gente não tem a projeção, como a Andréia falava, dos resultados disso, né? Desse excesso de tela, do próprio excesso que a gente teve agora na pandemia, né? Com as crianças todas tendo aulas online e brincando online, né? Eu tenho 3 aqui em casa. Então, de crianças que mal usavam o computador durante a semana, eles passaram a fazer aula, fazer os trabalhos e ainda brincar online, né? Porque não tinha contato. Então, de um quase zero para um quase todo dia. Então,
a gente ainda não tem pesquisas que nos tragam esse resultado, que nos tragam o que vai acontecer em termos, inclusive, neurobiológicos, né? Qual a transformação que isso causa no nosso cérebro, que novas conexões ou que repercussões isso vai ter. Então, o fato de eu estar em contato com a natureza, que não tem gênero, não é nem menino nem menina, na natureza eu tenho folhas, eu tenho árvores, eu tenho pauzinho, eu tenho rio, eu tenho a água, eu tenho a argila, eu tenho a terra, eu tenho o barro. Quer dizer, eu estou em contato com elementos naturais, água, terra, o próprio fogo. Quer dizer, aprender a colocar fogo, aprender... Quando que a gente faz isso se a gente está direto no celular? Eu costumo muito falar, e bem sério com os pais sobre isso, né? Andar de skate. Andar de skate é uma coisa muito complicada, né? Primeiro tem que parar em cima daquele troço com rodinha, depois tem que andar naquilo para aprender a fazer manobra lá se vaiando. Mas se eu instalar um aplicativo de skate, em 3 minutos eu sou a campeã. E com fogos, com luz, com brilho. E aí onde ficou o esforço, a repetição, a tentativa, o não deu certo, o tenta de novo, o caiu, levanta, o ralou o joelho. E isso do adulto também. Porque o adulto que está ali vendo a criança cair, levantar de novo, qual é a reação dele, né? Na psicopedagogia, uma das etapas, né, do período de diagnóstico é justamente a história vital. E não nos interessa muito com que idade a criança aprendeu a caminhar, mas qual era a emoção envolvida, né? Os adultos ficaram preocupados, não, olha só, ela vai cair, não pode, não sei o quê. Ou, não, tudo bem, ela caiu, levanta, tenta de novo, vamos embora. Então, quais são, o que repercute em nós em termos de emoção? E nessa rede de apoio, porque não tem como criar uma criança ou uma turma, ou o que quer que seja, sem uma rede de apoio, né? Alguém vai ficar sobrecarregado, alguém vai ficar sem tempo para brincar consigo próprio, que se transforma nessa relação de autocuidado depois, né? Sim. Ai, perfeito, né? Eu acho que encaixou bem a ideia que a André apresentou e essa tua complementação, né? Que é... E o meu... de menino e... Que é perfeito, né? Isso é uma experiência que a gente tem direto aqui em casa, né? Porque como tem menino e meninas aqui, então o que é brinquedo de um, o que é brinquedo de outro, o que foi dado para todos brincarem juntos, e aí quando bonecas brincam com bonecos e andam de carro e fazem comidinhas, e aí depois se vai para o jogo, e é o jogo de pedrinhas, e é o jogo de bolitas, e todos os brinquedos são de todos. Essa é uma experiência riquíssima, né? E a gente tem essa possibilidade de novo na escola, onde não tem restrição, porque vamos ter meninos e meninas na turma, não, né, não é o caso, por exemplo, uma família pode ter só meninas ou só meninos, ou ter só uma filha ou só um filho, né? Então também há uma restrição de quantidade, né? E na escola não, na escola tem contatos, e aí é muito bacana escolas que proporcionam esse contato interséries, né? Quer dizer, tem crianças que brincam com de outras séries, os mais velhos que vêm ensinar como é que eram suas brincadeiras, e há essa entrevista dos menores com os mais velhos, como é que vocês brincavam? Então, essa troca, ela se torna riquíssima, né? Porque a gente tem uma ideia também de romantizar esse desenvolvimento, né? É tudo, né? O brincar é maravilhoso. Não, o brincar, ele parte de hipóteses que trazem sofrimento, né? Tanto para nós adultos, né? Como é que eu vou me expor? Como é que eu vou brincar com meu filho? O que vão dizer? Meu filho tá brigando com o outro na pracinha, como é que eu faço essa mediação? Né? Então, enquanto adultos e crianças, a gente fica muito exposto numa brincadeira, muito vulnerável. Então, como que a gente vai aprendendo a lidar com a nossa frustração, com a nossa sensação de abandono, com o medo, com a raiva, com a brabeza que dá, com tudo que dá errado, entre muitas aspas, mas que serve justamente como possibilidade de se repensar e não, peraí, se isso aconteceu, como que eu resolvo? Como que eu posso passar por esse desafio, por essa situação? Andréia, eu acho que aí segue... Olha, vocês estão falando... Eu conheci pouco a Andréia de dialogar, né? E hoje a gente praticamente fez metade de uma live, né, Andréia? Assim, ó, não teve combinação entre a Regina nem a Andréia, né? E eu tô achando que está complementando muito a fala de uma e a fala de outra nessa relação do brincar. Então, é interessante. Eu só quero antes do teu posicionamento aí,
Só para agradecer, né, o pessoal que está entrando aí, pessoas queridas que estão chegando, prestigiando e já fazendo comentários ali. Tu quer ler algum? Pois é, eu quero aí, fazer consegue ler? um comentário aqui, enquanto eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou convidando Tá. o link da nossa... Estou vendo vocês. Só não estou conseguindo acompanhar as pessoas que estão entrando agora. Patrícia Telles, minha ex-diretora da escola que eu trabalhei. Eu estou convidando aqui, está entrando, está funcionando. Está... Alguns, por isso que eu queria dar uma pausa para a próxima fala aí da Andréa, né? Para dizer assim que entrou bastante gente dando boa noite, comentando, né, do assunto, a importância. Deixa eu ver aqui, ó, Patrícia Teles entrou. Ixi, agora eu perdi aqui, peraí. A Severina entrou. Severina nos acompanha nos sempre. Comentários, pessoal, mas em seguida eu não consegui aqui, ó. É que eu vi uma pergunta, eu acho que um comentário, isso que eu queria, ó. A Severina, isso é muito bom. Trabalhei muito quando criança. Olha ali, ó. A Severina está falando assim, ó. Ela trabalhou muito quando criança, mas também brincou de rouba-bandeira, pique-esconde e tantas outras brincadeiras, né? Tem isso também, né? O trabalho na infância, muitas vezes em determinadas regiões ou situações, em situação econômica, né? A família, às vezes, coloca as crianças, né, no trabalho, então tem tantas questões, né, que a gente pode abordar aí, mas de qualquer maneira, então, obrigada, Severina, pelo teu comentário. Vamos seguir, então, eu não sei se a Leila, a Regina está travando ou não. Vocês estão ouvindo bem aí, aproveitar? Está travando alguma imagem para vocês? Está tudo bem? Som de todas? Aí quem está Dá umas travadinhas de vez em quando, assim, então, na imagem ou na fala, mas dá para ouvir todo mundo e está todo mundo se movimentando. Está legal lá. Vamos seguir. Está muito boa essa conversa, né, esse diálogo aí. Porque, para quem não sabe, a Andréa foi a minha professora de educação infantil anos iniciais e foi a minha orientadora. E eu gostaria muito que ela mostrasse bacanas que ela tem, que ela separa para mostrar para o pessoal. Então, faz atenção e já mostra aí o que tem para nos mostrar. Jogos, o que é isso? Eu não sei, mostra aí. Tem que lembrar como foi bom, né, Leila, aquela pós, né, que nos proporcionou a gente se encontrar, né? Foi um presente que a gente recebeu lá do Unila Salle, esse nosso convívio, né, de lá para cá. Há muito tempo, quando a gente ia para a Livraria Cultura ali, né, para conversar e coisa boa. Assim, então, a Leila tinha me pedido e eu tinha já separado realmente, porque foi quando eu estava me preparando para fazer o mestrado, eu busquei, por minha conta, estudar as ludotecas com a Maria Borja Solé, que é a pessoa que é responsável pela criação de uma rede de ludotecas na Catalunha, né? Na região da Catalunha, na Espanha. E aí, estando lá na Universidade de Barcelona, junto com ela,
eu aproveitei também e fiz um estudo em Portugal, eles chamam lá ludotecas. Aqui a gente chama brincadotecas, mas é a mesma a ideia, o princípio é o mesmo. E aí lá, então, eu busquei o IAC, que é o Instituto de Apoio à Criança, uma instituição que existe, se vocês buscarem, né, ela permanece atuante, e aí, através do Instituto de Apoio à Criança, que tem um setor das atividades lúdicas, eles me orientaram e eu fui de norte a sul de Portugal, visitando todas as ludotecas e aprendi muito, né? Foi o material que eu trouxe daí depois para o mestrado. Então, na verdade, eles têm esses jogos. Vamos ver, eu vou ter que dar uma rezinha aqui para ver se aparece melhor. Ó, são jogos que, na verdade, eles são de uma empresa alemã. Então, eles são fabricados na Alemanha e são vendidos... primeiro, eu achava que era só nos países na Europa, né? Mas eu tenho uma irmã que mora há mais de 10 anos na Austrália e ela também acabou encontrando jogos lá, né? Comentei com ela e aí um dia ela foi numa loja e encontrou dessa mesma empresa, então, que está aqui no cantinho aqui o nome, ó, certo? Então, o que tem de diferente nesses jogos é o fato de que na proposta do jogo, deixa eu abrir aqui o tabuleiro. Ai, que Opa! lindo! Esse é o tabuleiro, né? Então, existe, o nome do jogo é Pomar, e a gente tem que escolher as frutas do pomar antes que o pássaro coma as frutas. Então, todos vamos jogar juntos. Em cada árvore, a gente pode colocar não apenas uma criança, a gente pode colocar 2, 3, 4 crianças em cada uma dessas árvores, que são 4, certo? E aí, em cada uma, deixa eu pegar aqui para mostrar, vai ter a cestinha, essa é a cestinha, e aí vão ter as frutinhas. Aí tem a cereja, essa aqui é uma pera, aqui é uma maçã verde, e por aí vai. Então, joga-se o dado, né? E aí pode ser que caia no pássaro ou na cor da respectiva fruta. Tá? Depois tem outras regras, né? Não vou explicar todas para não tomar muito tempo, mas para dizer que, então, esse é um jogo cooperativo. E eu trabalhei muito com jogos cooperativos, porque eu não sou contra os jogos competitivos, pelo contrário, né? E acho que a competição, ela realmente é importante por uma série de aspectos, né? Até pela questão também da gente trabalhar a frustração, né? Da criança, e depois ela vai se tornar um adolescente que vai fazer vestibular, que também é um tipo de competição, né? O mercado de trabalho também, o processo seletivo no mercado de trabalho. Então, não sou contra, né? Sempre falei isso, os jogos competitivos. Mas, por outro lado, a gente precisa muito, né, trabalhar essa questão de vamos nos unir para um bem maior, para um bem comum, né? E nesse exemplo, então, as crianças têm que correr contra o tempo para coletar as frutinhas antes que o pássaro vá lá comer todas as frutas. Então, ou o grupo, de certa forma, também tem um pouquinho de competição, né? Mas é todo mundo, se nós 4 que fôssemos jogar, nós 4 iríamos nos unir para coletar as frutas antes do pássaro, né? Tem vários outros tipos, tem esse aqui, que é de um fantasminha que está no castelo, né? E aí tem o sol, onde o jogo também é cooperativo, né? Tem esse outro aqui que é interessante porque ele trabalha questões sensoriais, e é tudo muito lindo, assim, né? O manual vem em diversos idiomas.
O que foi comprado na Austrália, daí ele não tem em português, né? Mas os outros, aquele que eu mostrei do pássaro, como eu comprei em Portugal, então ele, no manual que vem todos os... Não, não é esse aqui. No manual que vem todos os idiomas, com as regras do jogo, daí vem em português de Portugal também, né? Aí então vem os saquinhos com vários objetos aonde, deixa eu botar mais pertinho assim, ó. E aí eles têm que, eles vão colocar aleatoriamente vários objetos dentro do saquinho, e aí alguém tira uma cartinha, por exemplo, aquele primeiro que eu mostrei, a cartinha é essa aqui, ó. E aí eles têm que tirar sem olhar dentro do saquinho, né? Vão ali e vão procurar para ver se eles encontram exatamente, por exemplo, tem esse aqui, né? O objeto daquele formato. E por aí vai. Então, foi, assim, muito interessante quando eu levava nas aulas, o pessoal primeiro ficava decepcionado, tipo, mas não tem para vender, né? Aqui, então, no Brasil, em Porto Alegre. E eu dizia, gente, mas é só a gente mesmo confeccionar, né? Porque eu levava sempre para... Hoje não separei nenhuma aqui, mas eu já sempre confeccionei muitos jogos. Então, eu acabava instigando eles a confeccionar também, né? E aí fui... Vocês sabem aquelas bonecas russas? Sim. Aí esse é de outro país, né? Esse daqui é da Argentina. Então ele é bem com outro material, né? Com a mesma proposta das bonecas, só que para a criança poder manusear, brincar, jogar, né? Eu gostaria de comentar uma coisa com relação a isso de confeccionar, que eu quando estrangeira, comecei com francês, né, pioneira aqui em Porto Alegre, depois inglês também, e aí a coisa foi indo, e eu confeccionava, eu criava, quem confeccionava os jogos, né, porque a criança da educação infantil precisa de algo concreto, né? Então eu usava muito esse material. Mas na minha família, nós fomos criados com jogos, principalmente jogos de tabuleiro, jogos de mesa, todo tipo de brinquedos. E aquele jogo detetive, jogamos com o jogo de uma amiga. Né? E aí nós parei com você. Tá? Então eu ia dizer, ó, no jardim com a faca. Ai, que lindo! E mais a minha comadre, né, a madrinha da minha filha mais velha, a gente confeccionou tudo recortado de imagens, né? As letrinhas, porque a gente não tinha isso para fazer mesmo, né? Então foi tudo. A coisa foi depois plastificar, né? Que aí a gente plastificou tudo. E eu tenho até hoje, né? Esse jogo detetive confeccionado por nós. E só deixa eu esqueci de comentar, porque na época daí, quando eu levava e dizia para as alunas, né, para elas confeccionarem, muitas confeccionavam e depois na outra aula traziam, ó, prof, eu fiz, olha aqui, e coisas lindíssimas. Esse do pomar eu lembro de vários, assim, fazer bem colorido e até plastificado aí para
ficar mais, né, resistente, durar mais tempo. Então, tendo criatividade, a gente faz. E olha só, tá fechando muito essa conversa, fechando muito. Agora entra a Regina, falando nisso aí, de confeccionar. Regina, não te deixo quieta, Regina. A força do brincar, enquanto energia envolvida, e olha aqui a proposta, eu acho que, assim, ó, é um gancho o papo delas, hein, Regina? E isso é muito interessante porque o brincar, ele vai começar lá com o corpo da criança, né? Dessa criança que põe a mão na boca, que põe o pé na boca, que, né, brinca com o corpo da mãe, que está ali no toque, né? Então, esse brincar começa com esse toque, com essas partes de reconhecer o próprio corpo. E depois com as coisas mais simples, né? O que eu consigo pegar, o que eu consigo, né, ficar segurando. Por isso, hoje em dia, a gente tem essa proposta, né, que é a OBLW de Introdução Alimentar, que é onde a gente vai das coisas que são maiores, né, até poder desenvolver esse movimento de pinça, para poder chegar nesses jogos, né? Então, eu vou começar daquilo que é grande com o meu corpo, né, que eu consigo abraçar, que eu consigo pegar, que eu consigo, né, aprender a sentar, a rolar, a engatinhar, ir atrás do brinquedo, né, sustentar o próprio pescoço, né? Então, para olhar o barulho, para ver o que me chama atenção. E aí eu vou testando e desenvolvendo todos os meus sentidos, né? Do olhar, da escuta, do cheiro e da própria comunicação, né? De que eu estou feliz ou de que eu não estou conseguindo, que eu preciso de um estímulo, né? Esse estímulo externo que vem de quem apoia esse brincar, né? E até chegar nesses outros objetos. E aí a gente vai para esses brincares que são dos mais diversos possíveis, né? De misturar de cores, né? Do que eu posso construir, desconstruir, reconstruir, até chegar nesse brincar mais elaborado. E principalmente, acho que isso eu gostei muito na fala da Leila, que é essa proposta de diversidade. Eu vou ter a questão da competição, vou ter a questão da colaboração, eu vou ter o jogo individual, que eu vou ter lá o cilada, eu vou ter a hora do rush, que são desafios individuais. Eu tenho esse brincar para todos os momentos, né? Eu vou ter momentos em que eu estou sozinho e eu vou aprender a lidar com a minha solitude, né? Eu não preciso me sentir sozinho. Eu posso estar sozinho e assim mesmo me divertir, brincar, aprender a me nutrir das coisas quando eu estou sozinho. Então, ter esses momentos de sozinho, em dupla, em trio, em sala de aula, aprender a dividir as atenções. E aí eu vou, né, através do brincar, construindo essas habilidades para lidar com essas situações de novo, né? Então, o brincar, ele é esse prato cheio, né, que vai nos oferecer de tudo, né, e essa abertura do nosso olhar de poder perceber, né, essas possibilidades nesses pequenos momentos de brincar, de estar disponível, de trazer a plena atenção, de prestar atenção, de estar consciente e presente. Eu me lembro que eu atendi uma mãe uma vez e que ela dizia assim, mas é tão difícil quando a gente chega em casa, o horário de chegar em casa é tão tumultuado. Eu disse assim, ele está com saudade de ti? Desliga o celular e atende um paciente, atende o teu paciente principal, o teu filho. E aí depois tu combina com ele, que depois desse brincar, então vocês vão fazer, cria uma rotina. E foi muito bacana, porque ela em uma semana me deu esse retorno. Funcionou, era isso. Tá? Então chegar em casa e estar com o corpo, a mente e as emoções disponíveis para esse contato, né? E aí é interessante que quando a gente traz essa questão da plena consciência, né, da plena atenção, eu mesmo, né, com a minha respiração, para onde eu olho, como que eu conduzo essa criança ou essas crianças, né? Então, se eu tô agitada, se eu tive um dia difícil, se eu tô ansiosa, se eu tenho uma expectativa, uma pressão em cima de mim, minha respiração tá mais agitada, minha fala tá mais acelerada. Então, eu também tô acelerando essa criança e a coisa escalona numa velocidade absurda. Se eu respiro, eu abro esse espaço. O que a gente vai fazer? Do que a gente vai brincar? Vamos lanchar primeiro? Tu quer me ajudar a cozinhar? Vamos organizar os talheres? Quem sabe tu seca a louça enquanto eu faço tal coisa? Ou tu lava o tomate ou a maçã enquanto eu faço outra. E aí eu vou trazendo essa parceria para a diversão em toda e qualquer situação, né? E eu consigo, com a minha respiração, com o meu olhar de adulto, né, modular esse brincar. Né? Ah, perfeito, perfeito. É. Gente. E os professores também, né? Os professores podem muito bem utilizar os brinquedos, as brincadeiras em sala de aula, né? E assim fica muito mais gostoso, mesmo sendo uma aula para adultos, né?
Olha quantos professores aí de cursos preparatórios para concursos, de cursinho pré-vestibular, usam música, usam jogos, usam uma série de coisas, né, para ensinar, porque facilita o aprendizado, né? E Leila, isso que tu fala é tão importante, porque assim, ó, é descobrir o seu próprio talento. Quer dizer, eu não sou muito boa de cantar, o pessoal aqui em casa sabe, botei todo mundo em aula de música, tem instrumento musical por toda a casa, porque eu não sou boa. Quando eu era criança me disseram, ai, mas a tua voz, tu não tem ritmo. Então foi uma coisa que eu acabei escondendo e não desenvolvendo. Hoje, brinco com eles nisso, vou lá, me divirto, ouço as músicas deles, mas sou boa de contação de histórias. Então, assim, sempre teve muita história aqui em casa, e esse foi o meu ponto forte. Então, parte da história. Sabe que uma vez aconteceu uma coisa, e aí a gente, mas qual é o meu talento? Passa pelo meu autoconhecimento. Quer dizer, eu preciso saber em mim. E quando eu sei em mim, eu consigo perceber no outro. E aí poder despertar no outro e incentivar esse talento que vai se tornar mais uma habilidade para o brincar, né? E a gente vai, como tu disseste, né? Se divertindo em qualquer situação, né? Inclusive, né, com os ritmos do próprio corpo. E aí quando a gente faz algum tipo de barulho, né? E a gente vai fazendo isso ritmado, já se transformou numa brincadeira, né? Então, a gente vai percebendo até a exploração do brinquedo. Às vezes a gente traz um baita de um brinquedo e a criança fica lá, batucando na tampa da caixa. Porque é isso que está interessante agora nesse momento. E num outro momento ela entra para dentro do jogo e explora o jogo de outras formas. Dali a pouco, as peças do jogo vão parar lá num Playmobil ou num Lego, que também vão fazer parte de outro brincar. Então, essas variações é que são muito interessantes da gente poder observar e estar presente para acompanhar, né? Ei, Regina, tu conhece ali o Música Bambini? Mas, que eu não sei chamar. Claro, a Prof. Paula fez aula foi a prof dos meus 3 filhos. Tá viva ali, ó. A Regina é uma mãe muito musical, que eu sei. Sim, porque eu fui atrás de buscar. E a Paula foi o nosso anjo da guarda, assim, em todos os sentidos. Porque a Paula é uma enorme estudiosa, né, das questões da música, do Piaget. Ela é uma professora maravilhosa. Ela tem esse projeto Música per Bambini, que brinca com crianças, que brinca com a musicalidade e que ensina música de uma forma maravilhosa, né? Então, os 3 aqui são músicos graças a Paula. Não a mãe. Até a mãe se resgatou nas brincadeiras. Muito bom. Isso é muito, muito interessante, né? Esse nosso diálogo aqui está rendendo bastante. E eu lembrei, em uma das falas ali da Leila, e que a Regina também tocou, que a Andréia falou, né, do vizinho dele, de rotular assim, ai, as crianças não estão brincando mais, não precisa, né? Não precisa desse espaço, dessa brinquedoteca. Puxa, ele perdeu a oportunidade, então, de acabar com essa frase, né? Se ele construir e motivar a brincar, a gente não precisa mais dizer que não estão brincando mais. Porque quando a gente fala bem genérico, assim, a gente está se isentando de culpa, né? Então a gente deixa, não estão brincando mais, eu não estou dentro dessa fala aí. Então acho que fecha bem essa ideia aí, né, que vocês estão... E olha só, gente, eu vou mostrar uma coisa muito linda, mas é meio triste. O nosso tempo está se esgotando. Mas eu acho assim, ó, que a gente falou tantas vezes aqui, Adri, mas eu acho que é bom de falar também que além dessas lives que nós vamos fazer nas terças, nós temos também, vamos ter lá no dia 27, dia 28 é o dia do brincar, mas nós vamos fazer no sábado, 27, um encontro para todos brincarem. E aí fica o convite, pessoal, quem tiver aqui, claro, quem estiver em Porto Alegre, né, ou próximo, né, que mora na Grande Porto Alegre, queira se deslocar, que venha, vai ser no centro de Porto Alegre. Fala aí um pouquinho também, Adri, sobre esse nosso encontro. Nós iniciamos, né, o nosso contato, eu e a Leila, quando a gente começou a
pensar nas lives, né? As coisas foram ampliando, e o assunto é tão bom, né? Quando a gente vê, tá na hora de terminar. E a Severina dizendo que eu queria, né? Eu queria ir, mas então, Severina, vem. A Severina, ela só está ali, mas ela pode vir. Já arruma Ela mora lá em Olinda, gente. Olha o Pierre também, né? Onde é que é qual é a cidade do Pierre? Em Minas, em BH. É um pulinho. É um pulinho para vir aqui em Porto Alegre. Então, uma live nacional. A Solange está em Santa Catarina, Solange. Pode vir também. A ideia, então, é a gente promover esses debates, né? A gente pretende deixar essa live salva para ficar essas ideias aí, para a gente retomar mais, quem sabe retomar de novo, né? Esse assunto em outro momento. E no sábado, nós vamos fazer esse encontro. Fala, André, fala. Não, tu podia ter terminado de falar, eu só ia pedir depois a palavra, porque eu quero fazer um livro. Vamos encerrar as palavras finais. Parei, falta o quê? 20h56. Então, bem rapidinho, só para complementar então, o que a Leila falou, né? Nós vamos colocar mais no Insta, tá? Nós vamos colocar mais informações. Vai ser aqui no Centro Histórico, na Andradas, na ONG, né, Cirandar, que é um espaço muito bacana, que tem biblioteca e tem um trabalho muito bom ali, de assistência, de também cultural, aprendizado, tem muita coisa legal ali no espaço Cirandar. E ali vai ter uma tarde, a partir das 15 horas, de brincadeiras. Então, a Regina, a Andréia estão convidadas também para vir, para partilhar aqui. Bom, agora no final vocês poderão apresentar, né, os livros de vocês, falar mais alguma coisa. Eu encerro aqui agradecendo, né, a presença de todos vocês, a presença de quem vai assistir também a live depois, né, e para não tomar mais a fala das duas meninas, se vocês quiserem complementar alguma coisa ainda que faltou, que vocês não disseram, ainda dá tempo. Fala aí. Fala, Andréia, que tu levantou a mão. Sim, muito obrigada, Adriana, obrigada, Leila, né, por nos unir hoje aqui, obrigada, Regina, pela parceria, maravilhoso estar aqui com vocês. Queria dizer que, apesar do livro ser, né, o pedagogo, mas vejam, dá para ver ali que diz atividades lúdicas para toda a equipe, né? Porque, então, apesar de ele ser focado, claro, na ecoterapia, né, ele tem muitas atividades dentro que elas podem ser pensadas e adaptadas para outros espaços, não necessariamente para o espaço da ecoterapia, né? E aí tem também, aqui dá para ver, eu acho que um pouquinho do sumário, tem o brincar livre, o brincar dirigido, aborda bastante essas questões do brincar, que aí elas são genéricas, né? São para todas, não para todos os espaços, para todos os ambientes, não necessariamente só para o espaço da ecoterapia. Eu escrevi justamente com a ideia de que os outros profissionais, o fisioterapeuta, o psicólogo, pudessem, o instrutor de equitação, pudessem se apropriar, né, de fazer as atividades serem mais lúdicas dentro, né, do ambiente da ecoterapia. Eu não vou falar mais, senão eu vou tomar o tempo da Regina. Fala aí, Regina. Não, isso é muito importante, essas nossas trocas, elas são valiosas, né? E cada vez que a gente vai descobrindo os nossos talentos e nos permitindo, né, seja escrever, seja desenhar, seja cantar, seja explorar o mundo, seja qual for, a gente segue brincando. Então, eu acho que essa é... Claro que um adulto pode olhar para nós e dizer assim, mas brincar, né? Na verdade, é um ressignificar essa palavra, né? Que o brincar faça parte da vida e seja esse convite diário a estar presente, a estar atento, a estar aberto a esses convites, é se divertir se tomou chuva, é brincar com essa fome, o que quer que seja que vier de convite, que estejamos abertos a essa experiência, né? Que é o brincar, né? Então, foi um pouco disso que a gente quis colocar
já brincou com a sua criança hoje, provocando esses adultos, essas crianças. Esse é um livro que é para adultos e para crianças, tem uma parte que é do registro infantil, tem uma parte que é da análise para os adultos, tem a ficha que a gente tentou organizar da forma mais fluida possível para que qualquer adulto que pegasse o livro pudesse brincar, né, pudesse se divertir. A gente faz uma análise inicial assim com uma fala bem tranquila para que, né, fosse acessível a qualquer adulto também. Nesse convite, né, vamos brincar, vamos nos divertir. E aí tá assistindo a live também a ilustradora, né, que é a Gil, que é uma criança brincante também, e que se diverte desenhando a vida toda dela. E quando ela tá muito cansada, ela vem para mim e diz assim, mãe, eu tô muito cansada, hoje eu vou desenhar mais um pouquinho. Uma querida, que bom, né? Agora eu vi ali que entrou, né, o Santuário Voz Animal, e estendendo assim, né, esse brincar. A gente sabe que também, né, nós temos filhotinhos, né, que são os nossos irmãos, né, os animais. Nós somos racionais e eles são os sencientes, né, que também brincam. E como é importante esse espaço de brincar, esse desenvolvimento, esse prazer. A gente vê, né, Leila, nos eventos que a gente faz, formação, que o palestrante, ele faz uma brincadeira com a gente. Todo mundo adulto, e a gente começa a brincar, começa a rir, começa a... Relaxa. Então, esse brincar, né, que a gente tem que resgatar. Essa brinquedoteca lá do teu vizinho, André. Nós vamos ter que dar um jeito de lá convencer ele, que ele tem que fazer, né, espaços para que a gente possa brincar e partilhar, né? Então, nossa, é incrível. Eu não sei se a Andréia teria e a Regina alguma frase, alguma motivação para que quem esteja, né, assistindo ou que vá assistir mais tarde essa live possa sair daqui assim, né, como aquela dica que a Regina deu, né, da mãe aproveitar o momento da corrida que está chegando em casa e tal, e encaixar, já que está tudo tão corrido, não vai ter um tempo, né? Vocês gostariam de deixar alguma mensagem final? Primeiro é esse, né? Estar presente, né? É hoje, é agora. É presente porque é presente, né? É um presente para nós. O passado é uma história que a gente conta, o futuro a gente não tem controle nenhum. Então é estar nesse presente mesmo. É esse brincar hoje, é o estar atento à ciclicidade do tempo. Hoje está frio, hoje está calor, é outono, é inverno. Onde é que eu tô? Nós meninas, né? O nosso ciclo do mês, quer dizer, eu estou conectada comigo, com a minha presença, né? E agradecer muito vocês por essa oportunidade de estar aqui falando, conversando, trocando e aprendendo mais um pouco e trazendo um pouquinho dessa nossa caminhada também. Eu e o Fábio, a gente ficou muito tempo conversando sobre isso, dialogando e tentando montar o que era da nossa experiência do brincar para que chegasse e contribuísse um pouquinho com cada um que fosse ter acesso a esse material. Então, estar aqui com vocês hoje é um presente. Ah, nossa, nosso presente, né, Leila, ter essas duas meninas aqui com tantos saberes. Para nós também é um presente. E para quem está assistindo a live, chegou depois, e para quem vai assistir depois, né, a gravação, procurem essas moças aí, né? Tá ali o Instagram de cada uma, façam contato, né? Sempre se aprende muito, né, com essas trocas. E pena que a live é tão curta, né? Porque a gente fica com vontade de falar e falar e falar. Mas é bom deixar esse gostinho de quero mais também, né? Isso é saber brincar, né? A gente continua brincando depois. As pausas e os tempos, exatamente. O Pierre disse que já está seguindo, já está seguindo as meninas aí. Muito bem, obrigada, Pierre. O vai vir também. O Pierre vai ser um dos palestrantes também, né? Nós deixamos o Pierre lá para o finzinho, ele vai fazer a live em junho,
Por quê? Porque o Pierre é um contador de histórias brincante. Ele tem uma carrocinha, gente, cheia de brinquedos, de adereços, um monte de coisa, e ele carrega aquilo para todos os lugares onde ele vai, e dali ele vai contando, vai pegando os objetos, vai fazendo umas contações divinas. Ele também tem o hábito de ir para praças públicas e convidar as pessoas para brincar, que é muito legal. E a gente deixou ele para o finalzinho das lives, por quê? Porque aí a gente já vai ter passado pelo nosso momento presencial lá, do grande dia do brincar, né, no dia 27 de maio, e aí a gente vai trocar essas experiências com o PR na nossa live lá no mês de junho. Então, continuem nos acompanhando, né? E eu acho que a Andrea não deixou o finzinho dela ali, né? Uma frasezinha. Ainda dá um tempinho, ó. Vai aí. Então, quem canta seus males espanta, né? Então, vou deixar aqui, quem brinca seus males espanta. Isso, verdade. Isso mesmo. Então, boa noite, agradecer mais uma vez a vocês. Um beijo. Beijo. Essa maravilha. Boa noite a todas, a todos. Obrigada pela presença. Gratidão. Brincar é permanecer jovem, é permanecer vivo. Brinquem, brinquem muito. Sim. Boa noite. Beijos. Boa noite. Ninguém quer sair. Agora eu não consigo desligar. Ai, que coisa boa, né? Boa. Adorei.